Olá, tranquilo? Beleza? Mais França aqui. Hoje vou estar comentando um pouquinho aqui sobre esse método centro de interesse e respondendo a um de nossos inscritos aqui, o Demedeiros, que solicitou que eu aprofundasse um pouco mais sobre a questão da desvantagem desse método. Eu vou estar usando um autor para responder, o Claudino Piletti, de 1991, para responder essa questão aqui, falando um pouquinho sobre os pontos negativos. Na verdade, eu vou colocar os pontos positivos, os pontos negativos, para ficar um pouco mais didático aqui na compreensão. Vou deixar também um vídeo na descrição aqui, para que se você não tiver visto ainda esse vídeo, pode estar dando uma olhada também. Lembrando que se você, ao assistir um dos nossos vídeos, quiser também que eu aprofunde sobre alguma questão, alguma coisa também, deixe nos comentários que eu vou responder, ou nos comentários aí, ou então vou criar um vídeo específico, como estou fazendo aqui no caso do Demedeiros, né? Não deu para identificar o nome dessa pessoa correto todo, mas está apenas Demedeiros aí no comentário do vídeo sobre o centro dos interesses. E eu vou estar falando sobre ele também, sobre o comentário que ele fez, que essa pessoa fez. Bem, quero agradecer também a Ana Souza, são pessoas que atualmente fizeram comentários aqui no canal, mais recente, a Paloma Souza, o Demedeiros, Marivone, também Almeida, né? A Melissa, a Amanda Carvalho, o Marcos, a Maria Ivonete e outros aí que assim estão comentando, estão dando joinha, compartilhando, deixando aí alguma contribuição. Muito obrigado a vocês. Bem, então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos desse método e os pontos negativos. Vamos começar pelos pontos positivos que a gente tem aqui, que seria basicamente, que a gente vai ver agora aqui, a relação entre teoria e prática, que por esse método, como eu já comentei no vídeo anterior relacionado ao método, ele é um método que vem mais nessa questão renovadora, essa ideia de renovação, em contraste com a educação tradicional, com aqueles métodos mais expositivos. Então, dentro desse pensamento, desse método, você tem a possibilidade de fazer com que o seu aluno ele entre em contato com aquela teoria também, a prática, a teoria, ele consiga associar a prática, a teoria que você vai colocar, por exemplo, o aluno para fazer alguma observação, então ele vai imediatamente entrar em contato com aquela prática, a teoria junto com a prática, isso aí é legal para a criança. Desenvolvimento também da observação e do raciocínio, isso é importante, a gente desenvolver essa observação. Isso também é trabalhado muito deve ser trabalhado muito pela escola, senão a criança ela não desenvolve isso aí e se torna um adulto que não tem muita capacidade de observação e relacionado ao raciocínio nem se fala. Então são pontos positivos que primeiramente permite com que a criança ela entre em contato, faça relação entre teoria e prática dentro do seu ambiente de vivência. E o segundo ponto positivo seria que permite esse desenvolvimento da observação e também do seu próprio raciocínio. Ela vai observar coisas, ela vai agir conforme o seu interesses que são comuns a um determinado grupo, então ela vai participar necessariamente daquele grupo de interesse comum. Relacionado a outra questão, a outro ponto positivo seria a adaptação da criança ao meio social em que vive. Esse método permite que a criança ela se adeque, ela se adapte mais a esse meio, tanto ao meio social como ao próprio meio natural em que ela vive. Isso é interessante. Mas falando dos métodos negativos, do alcance negativo, dos pontos negativos, da desvantagem, as quais falaram aí algumas pessoas, dentre elas o Demedeiros também comentou sobre isso e solicitou que que respondesse essa questão. Então aqui vai alguns pontos que seriam tidos como negativo. Dentro desse método você precisa de professores mestres, né? Na verdade seriam professores mais assim, professor mais treinado, qualificado, professores e também criativo. Pessoas qualificadas, logicamente, poderiam ser pessoas criativas, mas o certo é que você precisa de pessoas qualificadas e pessoas criativas para estar desenvolvendo esse método. Outro ponto dito negativo pelo autor também seria a falta de espaço nas escolas para cultivar hortas, jardins, aquários e outras coisas que você vai precisar para trabalhar junto com esse método. A questão de observações, da observação, você vai precisar criar ambientes assim, se você não quiser se locomover para outros locais. Então você vai ter que criar isso aí. Isso seria um ponto negativo. Talvez hoje muitas escolas já tenham assim espaços legais para trabalhar isso aí, professores criativos,
mas de certa forma o autor considerou nessa época como pontos negativos desse pensamento, desse método pedagógico. Outro ponto que ele colocou também como sendo negativo seria a questão da locomoção a museus. Essa dificuldade que a gente tem, algumas escolas têm, de sair com o aluno de um local para ir para um museu, para ir para um laboratório, para fazer qualquer coisa. Aqui também mudou um pouquinho do programa, mas assim, a ideia aqui seria que essa dificuldade de você organizar excursões para viajar também seria pontos negativos. Lembrando que, como eu já falei, tem escolas que realmente têm essa estrutura toda, mas boa parte das nossas escolas brasileiras ainda não apresentam essa estrutura. Então, basicamente, seriam esses os pontos negativos, né? Coloquei aqui os pontos positivos em verde para dar uma ideia assim daquilo que o trânsito mostra, tá livre, legal, beleza. E os pontos negativos em cor vermelha para dar aquele contraste e chamar a atenção, ok? Qualquer dúvida deixe nos comentários aí e também compartilhe o vídeo, dê joinha aí que a gente vai estar gravando mais e mais vídeos. Se quiser que a gente fale sobre outros assuntos também, deixe nos comentários que à medida do possível eu estar respondendo a todos vocês. Obrigado a todos.